Tri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e você está aqui no Dri ao Quadrado. O que a gente vai falar hoje, Dri? Hoje nós vamos falar o segundo episódio sobre mulheres na hematologia. Reflexões, desafios e perspectivas, só que hoje vai ser no sul do país. E hoje nós temos duas super convidadas. Dri, apresenta elas e depois elas vão se apresentar individualmente. Então, hoje a gente tem a Juliana e a Jerusa, que são de Curitiba, que é um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou super fã de vocês, acho que o trabalho que vocês fazem aí na Hemato é incrível. E eu quero que vocês se apresentem. Acho que eu vou começar pela Ju, que está aqui, na minha visão, está para cima aqui. Então, Ju, se você quiser começar a se apresentar, fala um pouco de você e depois a gente passa a bola para a Jerusa. Então, eu sou a Juliana, sou a Juliana Lima, sou hematologista desde dois dias atrás, e bem novinha na área, e eu sou médica da Oncoclínicas Curitiba. Eu trabalho também em 2 hospitais aqui na cidade, que é o Pilar e o São Vicente, e agora, atualmente, a gente tem a APH, a Academia Paranaense de Hematologia. Na atual gestão, eu sou a presidente, e a Jerusa, que está aqui com a gente, é a minha vice. Olá, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu sou Jerusa, sou médica hematologista aqui em Curitiba também, sou mais uma das apaixonadas pela hematologia, porque eu acho que quem faz hematologia é apaixonado por hematologia, e atualmente, junto com a Ju aí na vice-presidência da Academia Paranaense, que é o nosso bebê aí, que a gente adora muito e cuida muito dele. Atuo hoje num hospital privado aqui com um serviço chamado Oncologia 360 e sou médica da Oncoclínicas Curitiba também. Muito bem, ótimo ter vocês aqui. Eu acho que nós vamos começar perguntando justamente sobre a PHH, porque eu acho que ela tem hoje já um papel muito importante. Eu pude participar de um evento do ano passado, foi muito bacana, viu toda a programação desse ano, que foi também espetacular. E aí eu queria que vocês contassem justamente isso. A gente sabe, no outro capítulo a gente comentou, 65% dos hematologistas no Brasil são mulheres. E com muita frequência a gente observa que não são as mulheres que estão nas lideranças de vários setores da hematologia brasileira. Na época, quando a gente conversou com a Camila, a gente perguntou o desafio dela, porque ela fez formação em São Paulo e voltou para Belém, né? Esse período dela foi um período bastante desafiador. E eu queria, então, pedir a vocês para trazerem. A gente sabe de todos esses aspectos já foram colocados, né? A questão de como a importância da liderança em determinados setores. Então, como é que surgiu a Academia Paranaense de Hematologia e vocês, como presidente e vice, passaram pelos desafios de construir esse projeto e tornar ele tão importante para a hematologia nacional? Eu vou começar falando aqui, Ju, depois você complementa, mas Sim, você começa. É bastante interessante, porque, na verdade, surgiu de uma conversa, né? Na verdade, a gente teve um problema local, onde a gente tinha uma dificuldade de acesso a um determinado exame, e nesse momento eu pensei, poxa vida, mas eu estou indo lá reclamar por algo que, na verdade, não é só meu, não pertence só a mim, mas à nossa especialidade aqui nessa região. E aí, conversando, eu acho que a gente tinha que unir forças para poder se organizar e formar uma sociedade e conseguir ter mais força e representatividade. E foi numa conversa, acho que até num evento científico, estava com a Juliana, outras 2 colegas, e ali a gente acendeu a chama e começamos a buscar
viabilizar esse projeto e a gente tem mulheres constituindo a maior parte da direção da PH e fomos atrás, não foi fácil, alguns obstáculos burocráticos, como tudo, né? E hoje isso aconteceu em 2019 e logo a gente enfrentou a pandemia aí com ela saindo do forno, a gente teve que fazer nosso primeiro evento científico, porque é uma sociedade voltada para a educação médica também. Então, nosso primeiro evento foi virtual e fomos crescendo e caminhando. Eu fiz a primeira gestão como presidente com a Ju de vice, sempre do meu lado, e eu acho que a gente tem orgulho aí de dizer que foi algo que nasceu assim muito pequenininho das nossas mãos aí, com o apoio de uma diretoria, dos 12 membros da diretoria lá no início, e foi muito bacana. É um projeto que deu certo, né, Ju? Ju, antes de No você. começo eu acho que foi bem. Não, Não, pode desculpa, falar. que eu queria só engatar para você complementar e aí já responder o que eu quero te perguntar. Eu tenho duas perguntas. Então, a primeira como que, se você acha que por a gente ter essa coisa, a mulher ter essa coisa mais agregadora e tal, é que vocês tiveram, né, uma facilidade de, então tá bom, então vamos fazer isso pelo todo, porque eu tenho uma sensação de que é isso, assim, vocês estão fazendo isso pelo todo, né? Vocês não estão fazendo isso por vocês, né? A ideia, né, é fazer pelo todo. E aí como que, né, ter todas essas mulheres envolvidas possibilitou essa ideia do todo, porque eu acho que é uma coisa muito feminina a ideia do todo, né, da comunidade, do vamos abraçar todo mundo. E dois, como que isso foi recebido aí dentro, independente, né, e também dentro do aspecto de ter uma mulherada toda trabalhando, mas independente disso, como que foi recebida essa ideia de, então agora a gente vai ter uma sociedade paranaense aí dentro, fora daí, enfim, conta um pouquinho aí pra gente. Então, o que eu ia falar é que logo que a gente começou, então que a gente teve a ideia, a gente sentou um dia para conversar, eu, a Jerusa, mais algumas outras pessoas. A gente teve a sorte de ter alguns meninos daqueles, né, alguns homens daqueles que são agregadores também e que, né, que por sinal, assim, são pessoas muito boas nessa área também, que também estavam junto com a gente. E aí a gente foi atrás de ver como funcionava. Então, no começo foi muito difícil, porque a gente que bancou com todo o dinheiro que tinha que sair, a gente pagou o contrato social, o contador, tudo, né? A gente saiu tudo do nosso bolso, a gente fez tudo por nossa conta. Então, como a gente queria muito que acontecesse, a gente convidou 12 pessoas, né, que a gente precisava, porque uma sociedade desse tipo precisa de 12 pessoas para constituir o contrato social, né, ou constituir a sociedade, tem que ser no mínimo 12 pessoas. Então, a gente foi atrás de 12 pessoas que tinham interesse em participar disso com a gente. A maioria, sim, é mulher. Eu acho que a gente tem. No início tinha três homens, agora a gente tem dois, né? Três também. Três homens dos 12. Verdade, E. quatro. Ah, é verdade, agora é com quatro. E aí a gente conseguiu todo mundo comprar essa ideia. Então, a gente teve muita burocracia para resolver, a gente não quis passar por cima de ninguém, a gente não quis criar conflitos. Então, a gente conversou com o pessoal da BHH, a gente se envolveu bastante nisso e a gente correu atrás de tudo. Claro que tem que admitir, a gente tem menos homens na nossa diretoria do que mulheres e as mulheres ajudaram muito. É verdade que uma coisa que a Jerusa fala é que, assim, quando a gente precisa fazer alguma coisa, você procura aquela pessoa que tem mais coisa para fazer, que é ela que vai resolver no final do dia, né? Porque senão as coisas não acontecem. E foi mais ou menos isso. Em relação à aceitação, eu acho que no começo algumas pessoas acharam estranho, outras acharam já de cara, já compraram a ideia. A gente não conseguiu ainda convencer todos os médicos paranaenses a aderirem à PH, então a gente não tem todo mundo do Paraná inscrito e sendo sócio da PH, mas esse é um trabalho que a gente tem feito para tentar conseguir isso. Eu acho que dá muito trabalho, não é fácil. A gente tem bastante assédio da indústria farmacêutica, a gente tem trabalhos burocráticos, pagamento, dinheiro, um monte de coisa que a gente
gente precisa fazer. A gente tem uma tesoureira que é fantástica, controla super bem o dinheiro que a gente tem atualmente. Como eu disse, no começo a gente pagou tudo, depois de um tempo a gente começou a ter um dinheiro mais guardado. O dinheiro é todo voltado para a PH, né? A gente tem uma diretoria não remunerada, a gente não ganha nada para fazer o que a gente faz mesmo, como a Jerusa disse, como todo hematologista, muito coisa por amor. E a gente está tentando, né? A gente está lutando aí, fazendo evento científico, tentando, a gente já foi algumas vezes tentando falar com a Unimed, principalmente com o maior convênio aqui, para conseguir uma outra coisa. A gente já teve denúncias de alguns casos que a gente precisou levar para o Ministério Público. Então, a gente vai fazendo o serviço que eu acho que é mais útil para todo médico paranaense da hematologia para tentar melhorar isso tudo. Eu queria Mas aproveitar e perguntar justamente sobre essa questão que você falou, que além da parte da ciência, obviamente que toda vez que a gente inicia, tem esse aspecto da educação continuada, né? Isso é fundamental porque na nossa área, o que é a verdade em janeiro, ela pode ser não tão verdade em dezembro e no janeiro seguinte já mudou, porque a gente sabe que a evolução da oncohematologia especificamente, né, não só da hematologia de um modo geral, mas a oncohematologia tem uma dimensão e uma velocidade de incorporação de novos tratamentos que é fantástico, realmente é fantástico. Então, a minha pergunta é: vocês também planejam ou têm isso, que isso eu não sei, é uma pergunta, algum consenso da sociedade para que, eventualmente, isso faça jus, eventualmente, num processo mesmo de discussão com um plano de saúde, ou mesmo regionalmente com a Secretaria de Saúde da região? É uma curiosidade minha. sim, na verdade, a gente deu alguns passos nesse sentido, porque o que a gente faz de educação médica continuada, todo mundo fica sabendo que são eventos, são abertos, mas a gente fez até um levantamento que foi bastante interessante dos problemas que nós tínhamos no nosso estado, dividido por Uhum, regiões, e assim, é a gente não tem, porque eu digo, a gente está aqui, a gente está na capital, a gente está em Curitiba, a gente tem acesso aos colegas. Aí você começa a perceber que a hematologia que você faz aqui não é a mesma que teu colega às exato. vezes faz na cidade do interior. E aí você vê, às vezes, acesso a um exame mais específico, a uma pesquisa, a demora, a dificuldade. E a gente tem alguns pontos muito críticos, e quando a gente viu, na verdade, no macro, que foram no projeto que a BHH vem fazendo de equiparidade, a gente viu que eram coisas muito parecidas. Uhum, Só que a gente também, quando você tenta fazer algo que envolve, às vezes, a necessidade de cunho político, de uhum, você buscar diálogo com o convênio, né, com as prestadoras de serviço, existe um entrave muito grande, né? A gente uhum, acaba perdendo força. Eu digo que a gente vai com muita energia, com muita vontade de mudar, e de uhum, repente você vai vendo um obstáculo tão grande e você tende a desanimar, nem sempre é fácil. Então a gente uhum. tem a visão na PH de educação médica, de melhorias para o trabalho médico e também até em prol do paciente, né? Projetos que tragam também para os pacientes algum tipo de benefício, seja de conhecimento, educação, enfim. Uhum. A gente tem uma ideia a gente tem uma ideia de talvez num futuro próximo conseguir fazer alguma coisa do tipo diretrizes, né, que a BHH Uhum. tem, mas isso demanda muito tempo e muita vontade de colegas para ajudar a gente. E a gente nem sempre consegue que todo mundo esteja disponível o tempo todo Uhum. para fazer. Então, a gente, nesse primeiro momento, estava tentando resolver as coisas que eram mais macro, como a Jerusa falou, né? Ver lá o pessoal que não consegue ter acesso a um PET, o pessoal do interior que não consegue mandar paciente para transplante, algumas coisas que a Uhum. gente precisa resolver que são mais
prementes nesse momento, mas é claro que essa ideia de repente, conseguir fazer uma diretriz para o Estado, das coisas que a gente tem aqui, que não são tão comuns em outros lugares, é uma ideia interessante, sim. A gente ainda não conseguiu viabilizar isso, acho que a gente precisa de mais tempo, né? E se a gente for olhar, a própria BHH lança uma diretriz por ano, né? Nem sai, não consegue também viabilizar tão facilmente assim, né? Não é. E a gente tem um problema de qualquer diretriz, como você mesmo disse, a oncohematologia muda todo dia, né? E aí se a gente faz alguma coisa muito fechada, a gente às vezes pode acabar dando um tiro no pé, porque a gente pode dificultar uma coisa que a gente quer mudar e daí não consegue, né? Então isso a gente ainda não viabilizou. Mas eu acho que isso é uma ideia interessante, né? Que a gente gostaria talvez de poder ajudar, como a Jerusa mesmo falou, o pessoal do interior nem sempre consegue fazer a mesma hematologia que a gente faz. A imunofia não vai para outra cidade, demora para voltar, o PET tem que mudar de cidade para fazer, a patologia tem que revisar em outro lugar, então sempre é tudo muito mais difícil. E o que a gente gostaria era tentar melhorar isso, né? Melhorar essa parte de tentar ajudar nesse acesso para algumas coisas funcionarem um pouquinho melhor dentro do nosso estado. Uma coisa também que às vezes parece, mas é que se a gente for lembrar, a gente vê que eu acho que isso também por conta da diretoria, de como que as coisas funcionam, a BHH fica muito restrita no eixo Rio-São Paulo. Alguma coisa que vai para para outro estado, a gente tem, claro, conselheiros de outros estados, mas acaba sendo, o que a gente notou é que é muito difícil que a gente dos outros estados tenha muita voz e consiga um auxílio muito rápido, a gente precisa rapidamente da BHH. Então a ideia também era essa, né? Que a gente tivesse a PH, que ela pudesse ajudar os nossos médicos com a presença aqui, né? Uma presença local. Eu falo justamente isso porque quando a gente pensa em Brasil, o Brasil é um país que é um continente e ele é muito heterogêneo. Como você falou, Rio-São Paulo é mais ou menos parecido, mas ainda assim, regionalmente, a gente muda muito. E os problemas são diferentes, né? Então, por exemplo, pontualmente, hoje no Rio de Janeiro, na nossa clínica, que nós três, eu, Jerusa e Juliano, trabalhamos na mesma clínica, que é a Oncoclínicas, especificamente no Rio de Janeiro, hoje a gente tem um problema sério com a Unimed Ferrage, do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, isso não significa que é o mesmo problema em Curitiba, que é o mesmo problema aqui em São Paulo. E a gente está falando de três grandes capitais, nós não estamos falando de cidades do interior. Então, eu acho que as ações dessas sociedades que estão fora da BHH, porque a BHH ela é um guarda-chuva para todos os hematologistas brasileiros. Mas ainda assim, a gente observa que no Nordeste que funciona diferente de Belo Horizonte, né? Eu fico pensando que a gente conhece todo mundo, né? Lá o pessoal de João Pessoa tem uma forma de lidar, seja no SUS, seja na medicina privada, diferente de que é em Belo Horizonte, que é diferente de Curitiba, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro. Então, assim, por mais que seja Brasil, são vários Brasis dentro do mesmo país. E eu acho interessante que a gente. Eu ia falar uma coisa, não só para eu fazer uma pergunta, aí você já responde, Ju. Aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo é gigante, né? Uma população gigante, não só a cidade, como o estado é gigante. Tá? Mas hoje eu acho que a gente tem vários mini São Paulo capital fora de São Paulo, dentro do estado. Então, a gente tem muitos locais que são referência no tratamento oncohematológico e hematológico no geral, fora da capital. O estado foi crescendo e é um estado grande, então é diferente do Rio, por exemplo, que é um estado pequeno, e foi crescendo. Então você vai para o interior, você tem boas referências, as coisas funcionam melhor, né? Hoje é muito diferente. Você fala, você está aqui em Barreto. Você está em Barreto, você tem um centro de tratamento, referência, você consegue as coisas, igual você Ribeirão consegue na Preto. capital. Então, Ribeirão Preto, Campinas, e outros locais aí espalhados. Então, não é que a pessoa tem que viajar 6 horas para vir necessariamente para São Paulo para conseguir um tratamento melhor do que nesses outros locais. Independente se... E até tem locais onde o atendimento ao SUS, por exemplo, é um atendimento de excelência que a gente às vezes não tem aqui na capital, né? Então,
eu queria entender essas regionalidades aí, se vocês acham que aí a Curitiba ainda é muito diferente do resto do estado. Eu não sei, quer falar, Gê? Eu não posso falar. Pode falar. O que eu ia falar é que, assim, apesar de Paraná ser um estado bastante rico, né? A gente pode considerar que o estado é rico, se a gente entrar, né, na questão dos estados do Brasil, a gente TDAH. sabe Uhum, que tem muito mais dificuldades. Apesar disso tudo, do estado ser gigante, da gente ter renda de todo lado, né, e ter muito dinheiro, a gente tem muitos déficits fora de Curitiba. Em Curitiba, a gente tem, inclusive, por exemplo, Curitiba ela é uma cidade que o SUS era autorregulado pela cidade. Então, ele não é uhum, regulado pelo Estado, né? A cidade mesmo se autorregula, o que é diferente da grande maioria dos lugares que o SUS é regulado pelo Estado, né? E por um todo. Então, até para conseguir vaga dentro de Curitiba, a vaga é regulada aqui dentro, né? Ela não uhum, depende de você de outra coisa. É aqui dentro que as coisas se mexem. Então, ela é independente nessa parte. E o que não acontece nas outras cidades do estado. A gente tem cidades muito grandes, com médicos excelentes, tá? A gente tem Maringá, tem Cascavel, tem Londrina. São cidades que têm universidade, que têm um SUS de qualidade e tudo mais, mas eles têm algumas demandas que são muito difíceis, porque, por exemplo, o transplante halogênico só existe em Curitiba, num estado do uhum, tamanho do Paraná. E isso também tem uma causa política, porque até então, se a gente não tiver um apoio político, como é que você vai conseguir abrir um serviço de transplante halogênico em outra cidade? A gente sabe que não é só querer, né? Então, a Londrina demanda, já está pedindo essa unidade de transplante halogênico, eles têm capacidade para tal, eles têm um hospital do câncer, eles têm um hospital grande em Londrina, tem uma faculdade gigante, uma das melhores do Brasil, inclusive, é uma excelente faculdade, e eles estão demandando e pedindo já um serviço de transplante halogênico há pelo menos 5, 6 anos e nada aconteceu até agora. Então, o que a gente pode fazer, a gente tenta. Mas sim, as regionalidades são muito difíceis. E quando a gente vai ver, a gente vê que nas pequenas cidades não tem hematologista. A gente tem uma cidade que é aqui do lado, fica 1 hora e meia de Curitiba, que as meninas da hematologia não conseguem tratar leucemia, porque elas são 3 hematologistas, é um hospital mais ou menos para internar, e elas não têm condição de tratar uma leucemia aguda, porque elas não têm corpo para isso, não têm, né, não tem condição. Então, todas as leucemias agudas, elas têm que encaminhar, mesmo quando é uhum. particular, mesmo quando é convênio. Elas não conseguem fazer o tratamento lá. E é fácil, elas são 1 hora e meia de Curitiba. Mas é um centro grande, que tem, inclusive, agora uma faculdade de medicina. E lá não Uhum. trata leucemia. Então, são coisas que eu acho que algumas a gente pode interferir, mas muitas delas a gente descobre que a gente não tem tanto poder para como a gente gostaria. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem, assim como para que a PH existisse, foi necessário que 12 pessoas dissessem sim, a gente quer e a gente vai fazer. Eu acho que muita coisa que a gente quer fazer dentro da hematologia no nosso estado, a gente precisa de apoio político, a gente precisa unir forças. Uhum, E existe o que eu falo é interesse. Se for interessante para todo mundo, ok. Mas se é interessante, talvez só para você, então a gente dificulta um pouco ou dificulta tudo. E a uhum, gente que está aqui, a gente está olhando para o paciente. A gente está olhando o que a gente quer de melhor para o paciente. A gente não está olhando para um interesse político, econômico. Claro, Pessoal, leva isso em conta. Mas a nossa preocupação é que o paciente tenha um remédio, que a gente possa tratar melhor o paciente, que ele não sofra tanto. Então, só que isso é a forma como nós vemos a situação, mas quando ela chega para essa negociação, para que a gente possa abrir portas e abrir caminhos, sempre tem os entraves políticos, os interesses econômicos, e uhum. a gente está tendo muita dificuldade. E eu, eu eu quero fazer sempre uma parte. comento, Não, rapidinho, pode falar, Dani. eu sempre comento que se eu tivesse que resumir duas coisas que eu sempre falo na minha prática diária. Eu trabalhei 22 anos no Instituto Nacional do Câncer, então eu tenho muita experiência com o SUS, com todas as dificuldades, passei por todos os processos, fui coordenadora da residência médica, fui coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa, fiz pesquisa clínica anos na instituição, então eu tenho a experiência
do SUS. Hoje eu faço exatamente o que eu fazia lá numa instituição privada, e hoje eu vejo que cada vez a gente tem os mesmos problemas que tínhamos no SUS, que não tínhamos no passado. Então, a minha discussão é sempre o seguinte: tem duas coisas importantes na minha relação profissional. Uma é que só tem, na minha opinião, eu sempre falo isso, na minha opinião pessoal, como médica, que tem uma única pessoa que é interessada na história e é o paciente. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu sempre vou buscar que ele tenha acesso. Acesso ao que a gente tem disponível no país, aprovado pela Anvisa, precificado pelo CEMED, comercializado, blá, 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 não interessa. A discussão que eu acho que a gente passa hoje, no meu entender, que é cada vez mais difícil, e você colocou isso, Jerusa, muito bem, que são os entraves econômicos, que nós entendemos, porque eles precisam ser discutidos, sim, os entraves políticos que não são, não temos como fugir, porque fazem parte do processo de discussão com a sociedade civil, a sociedade médica, as sociedades como a PHH, que tem que também ter voz no momento da discussão. Felizmente, hoje a gente tem todos esses processos que andam na Anvisa com, como é que chama quando a gente vai fazer a consulta pública, para que todos possam emitir opinião, mas no final é acesso e o paciente. Então eu sempre discuto isso. Você pode vir discutir se é caro, se é barato, se vai incorporar, não vai incorporar, não interessa. A minha discussão é o meu paciente e ele ter acesso, independente de onde ele esteja. Eu acho que isso é o grande desafio. Primeiramente, como médicos, no plural, independente se mulher ou não, mas nós, como mulheres, justamente como a Adri começou falando sobre empatia, sororidade, etc., estamos sempre buscando maneiras de que isso chegue ao paciente no final. E justamente quando a gente tem uma sociedade, ela de certa forma, traz mais voz. E tendo mais mulheres, que somos mais mulheres nessa sociedade, nesse grupo de médicos, fica talvez menos difícil ou fica mais fácil na discussão. Essa é a minha opinião pessoal sobre todo esse processo que a gente passa diariamente como hematologista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para a Ju pessoalmente quando eu tive em Curitiba no simpósio que vocês fizeram da PH, que é a PH, né, sendo pioneira nessa coisa da regionalidade, então, porque a PHH, teoricamente, é isso, né, tem os representantes regionais, mas eu acho que o trabalho de vocês é mais ainda, né, de formiguinha, de ir lá entender os problemas e tal. Então, a PH, como pioneira nessa ideia da regionalidade, vocês têm uma ideia de ter um projeto para que outros locais tenham APHs próprias, né? A gente viu nitidamente esse processo, eu acho que a gente acabou virando exemplo, né, para muitos estados. Então, a gente tem alguns estados aqui no sul, talvez por ser mais próximo, né? Então, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, a gente vê uma mobilização com muita vontade de formar uma sociedade regional, pedindo ajuda no sentido de organização, o caminho para tentar facilitar. Então, que é o pessoal que está mais próximo, né? Então, a gente tem muito contato aí com o pessoal principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para fazer a sociedade deles, né? Não sei se vai ser uma academia ou uma sociedade, né? Que a gente preferiu dar o nome de academia, ao invés de sociedade. E eu acho que em breve a gente vai ter mais 2 regionais aí, espero. Assim espero. Legal. Muito legal. E eu já recebi contatos, né, e perguntas do pessoal de Belém, como vocês falaram da Camila agora há pouco, mas foi, acho que o Thiago que me mandou uma mensagem perguntando como a gente tinha feito, porque eles tinham interesse em montar. E o pessoal de Recife também já me fez algumas perguntas.
porque também ficou interessado em fazer alguma coisa do tipo. Eu acho que sim, eu acho que agrega muito, porque, como você mesmo disse, apesar de ter as regionais dentro da BHH, é muito mais complicado você conseguir, porque a BHH é um macro, né? Eles têm bastante coisa. Por exemplo, ele vai brigar lá na Anvisa, vai brigar na Conitec, vai fazer algumas coisas que são até, que eu acho que são realmente coisas que eles precisam fazer e que até é melhor que eles façam do que a gente tenha que entrar nessa questão, mas que a parte regional, se a gente tivesse múltiplas sociedades que pudessem resolver isso, para também acabar ajudando o serviço, né, da BHH, a gente melhoraria o estado. E a gente faz isso, até na época que a gente estava montando, a gente conversou com bastante gente. As outras especialidades, a grande maioria das outras especialidades tem sociedades regionais, né? É uma coisa Uhum. que é muito comum, a pediatria, cardiologia, endocrinologia, quase todas elas têm as suas sociedades regionais que funcionam muito bem e conseguem muita coisa. E eu acho que isso é importante porque a gente ganha representatividade e a gente, sempre que a gente tem representatividade de grupo, ela é muito mais significativa do que eu chegar lá e bater na porta de alguém ou pedir alguma coisa, não vai acontecer nada. Mas se eu bato na porta de alguém como uma sociedade representando todos os médicos daquele lugar, o Uhum. peso é muito diferente. Então, eu acho que é aí que a gente ganha lugar. E eu também acho que a gente, como vocês falaram, né? A gente, como mulher, acaba tendo essa ânsia de pegar e abraçar todo mundo, né? Essa coisa de tentar resolver e estar sempre junto e agregar, né? A gente faz muito esforço para trazer o pessoal do interior. A gente sabe que o pessoal do interior nem sempre todo mundo tem acesso, como a gente que está na capital, ou que acaba fazendo mais uma doença do que outra. Você sempre recebe um convite para ir É. num evento, para assistir uma coisa, para ver atualização. E nem sempre o pessoal que está fazendo a Uhum. medicina sozinho lá na cidade Uhum. dele, ele consegue. Às vezes ele até tem um convite, mas ele não consegue sair, porque Sim. não tem ninguém para cobrir ele, né? Então, a gente tenta agregar o máximo possível. Quando a gente faz algum evento, a gente tenta sempre pedir atualmente que seja híbrido, para que o pessoal Uhum. que a gente faz evento aqui, o pessoal do interior possa assistir. Então, para a gente trazer isso e atualizar, deixar todo mundo atualizado, porque é melhor até do que fazer as diretrizes, como você estava falando, né, Adri? Se a Uhum. gente conseguir sempre manter uma atualização, é até mais rico, eu acredito, né? O Ju, eu Eu estava acho. conversando com a Karina, que trabalha aqui em São Paulo, mas ela é do Espírito Santo, né? Trabalha em Vitória também. E aí ela tem um simpósio que ela faz há muito tempo lá, que é o Capixaba e tal, não sei quantos anos tem já. E aí eu perguntei para ela, eu fui dar uma aula lá nesse simpósio, eu perguntei para ela, Karine, e aí, né? De onde que surgiu a ideia de você montar aqui? Ela faz tudo, ela monta tudo, ela organiza tudo e tal. E ela falou, quando eu voltei para cá, porque também ela fez um caminho parecido com esse da Camila, que foi fez a formação dela de hemato aqui em São Paulo, ficou trabalhando um tempo aqui e agora ela está indo colocar cada vez mais o pé dela lá, de volta em Vitória. E ela falou, quando eu voltei para cá, comecei a trabalhar aqui, um dia eu queria discutir um caso e eu percebi assim, que não tinha uma conexão entre as pessoas aqui dentro. Um estado desse tamanho, né, onde não tem... E hematologista, gente, aqui em São Paulo, é a maior concentração, provavelmente, de hematologistas do país, mas mesmo assim, né, não é uma quantidade absurda de hematologistas. Você Não. sabe quem são os hematologistas? Então, você Uhum. falou, né, as sociedades, outras têm as regionais. Então, né, cardiologista, pediatra, mas porque são muitos, né? Cardiologistas são milhares, a gente são 3.500 hematologistas no país inteiro. Então, ela falou, um negócio desse tamanho, onde todo mundo se conhece, você não tinha um lugar onde, fulano, o que você faz nesse caso? Eu estou tentando pedir uma medicação. Ela falou, eu senti uma falta, assim, das pessoas estarem de fato conectadas e umas ajudando as outras e trabalhando juntas, em vez de trabalhando separadas, né? Que é uma coisa que eu e a Adriana a gente sente bastante estando em São Paulo e Rio, que tem uma coisa do seu serviço, meu serviço, e uma briga de leões para ver quem tem o serviço melhor, maior e tal. E aí ela falou, e daí eu resolvi fazer o simpósio porque era um jeito de trazer as pessoas até para pequena discussão do dia a dia, sabe? Porque a Uhum. gente procura as pessoas para as pequenas discussões. Ele falou, eu senti Uhum. essa falta dessa união, sabe? Então, a gente tem essa coisa também, né? Você criando a sociedade regional, você unir as pessoas que em volta de um objetivo comum e maior, né? Porque Então, na isso é... realidade vocês vão ver os problemas, eventualmente, eles são diferentes. Se você tem um grupo de pessoas da mesma região
discutindo os mesmos problemas, até essa discussão. Por exemplo, você precisa de uma imunofenotipagem. Qual laboratório que vai fazer? Não, aqui não faz, tem que mandar tudo para São Paulo. Ou, não, agora a gente tem um laboratório que está sendo montado, então a gente tem condições de fazer um bom diagnóstico. Não, o PET-CT só faz em tal local. Então, essas são a problemática do dia a dia que essas sociedades, academias, como vocês falaram, que é a da BHH, elas são fundamentais, porque a BHH não dá conta de todos os problemas regionais do país, né? É Eu queria verdade, voltar um pouquinho. Ah, desculpa, fala, gente. você tem toda a razão, e não é só São Paulo, Rio, essa questão de serviços que às vezes não se conectam e que a gente precisa estabelecer uma conexão, a gente precisa discutir, e é o que a Adri falou ali. Você vai discutir sobre um determinado assunto, que às vezes é um problema da tua cidade, da tua região, e não é só o teu serviço que está ganhando, é o serviço de todo mundo que está Claro. ganhando. Então, se a gente se unir e não se separar, se só agrega, né? E a sociedade tem esse papel muito claro, que na hora que você vai fazer um evento, você chama todos os serviços para participar. Isso é muito bacana, isso é muito legal, acho que isso é importantíssimo, poder estar conversando com todo mundo, porque nós somos hematologistas, eu posso ser do serviço X, Y, Z, a gente e é o que a gente falou lá. A gente quer o melhor para o paciente. Isso, exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho no que é o nosso, né, o grande tema do nosso podcast, que é ser mulher na hematologia. Eu queria perguntar para vocês, dentro e fora do papel de vocês, né, dentro da Academia Paranaense, mas também nesse papel, e no papel como hematologista no dia a dia, e hoje, e comparado com como era quando a gente se formou, né? Eu acho que eu sou a mais formada há menos tempo aqui, mas já tenho 20 anos de formato, as coisas mudaram muito em 20 anos, né? Como que vocês veem as dificuldades específicas de ser mulher, tanto no papel de liderança, então a gente pode falar de liderança, foi muito legal que a gente falou disso com a Camila também, ela tem um papel de liderança lá dentro de uma coisa que ela faz. Então, como é que é ser mulher num papel de liderança? Como que é ser mulher hematologista independente de estar no papel de liderança? Tem desafios específicos? Eu acho que quando a gente entra para o mercado de trabalho, como médica, hematologista, a gente talvez não perceba tanto esses entraves relacionados ao fato de você ser mulher. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo experiência, a gente vai vivenciando situações, e quando você olha para trás e você repensa, é muito nítido, não é uma coisa muito clara, muito explícita, às vezes até velada, mas de situações que te constrangeram, de situações em que você talvez não teve a voz que você teria pelo fato de você ser mulher. Então, realmente, eu acho que quando a gente olha e diz assim, eu cheguei aqui, eu tenho essa força, eu represento isso, mas eu enfrentei, sim, dificuldades pelo simples fato de ser mulher. Eu acho que todas nós, se olharmos para trás e reavaliarmos, isso é a maturidade que traz. Você às vezes vai fazendo suas coisas, vai vivendo, mas de repente se para, seja até numa questão, desde o teu emocional, físico, pelas coisas que você passa. Então, e aí você vai vendo, parece que o fato de você ser mulher em algumas situações vira algo que dificulta. Mas não é uma coisa clara, não é explícita. Ela é implícita, ela é velada, e aí você passa o tempo, você percebe que você viveu aquilo, que às vezes você se constrangeu até de uma certa forma, mas a gente também está vendo uma mudança, porque você disse, 20 anos atrás, até nós nos víamos diferente. Eu acho que a gente está melhorando dia a dia. Então, a gente também está aprendendo a fazer coisas como que a gente está fazendo aqui hoje, falar disso, né? Porque até então a gente nem disso falava.
Então, é o que eu penso. Eu, eu acho que a maturidade muda a gente, né? Eu era mais reativa. Eu fui muito reativa durante muito tempo por conta dessas coisas, né? Então, eu lembro que são pequenos pontos que às vezes você percebe e fala assim, nossa, mas se fosse um médico homem, isso não teria acontecido. Eu Uhum, lembro muito bem de uma situação que aconteceu no hospital, que eu tinha uma paciente para descer fazer um exame, e a paciente era uma paciente com Down, extremamente complicada, difícil de acesso venoso, tudo mais, e ela tinha que fazer o exame contrastado. E o técnico do raio-x distratou a mãe e a paciente. E aí ligou para cima dizendo, eu estou devolvendo porque essa menina não tem acesso, porque não sei o que, porque não vai fazer o exame, não sei o que. Eu falei assim, não, você vai fazer o exame, a gente vai funcionar, chama a enfermagem aqui de cima, elas descem, funcionam, não sei o que. Daí ele falou assim, não, não é você que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu falei, o quê? Nossa senhora, eu fiquei transtornada. Daí eu incorporei o demônio e respondi mal educadamente e desci na direção para falar, para reclamar. Quando eu cheguei na direção, a criatura estava lá. E porque eu tinha respondido para ele no telefone, ele achou que ele estava no direito, que ele podia falar para mim o que ele quisesse, que eu não podia dar ordem para ele. Eu tinha dado ordem, eu tinha pedido para ele fazer o exame, né? E eu lembro que eu estava transtornada e eu mandei ele calar a boca. Eu falei, você cala a boca e não fala assim comigo. Então, é claro, daí você perde a razão, né? Porque uhum. você fica transtornado, você perde a razão. Mas eu lembro muito bem dessa situação, porque eu tenho certeza que se fosse o meu colega médico, homem, que tivesse ligado e falado com ele, ele teria respondido de maneira diferente. Mas não, era uma mulher que estava pedindo para ele, falando que ele tinha que dar um jeito de fazer o exame. E ele não é assim, né? É o técnico do raio-x, ele nem falou com o médico do raio-x, ele estava devolvendo a paciente porque ele achou que não dava para fazer. Então, e eu era muito mais reativa. A maturidade faz a gente melhorar, a gente já não responde, né, para não perder a razão o tempo todo, mas eu acho que a gente ainda nota. E a gente teve essa conversa esses tempos atrás, que apesar de liderança, por exemplo, na EPH a gente não é remunerado, né? A gente não ganha, a gente faz por amor. Mas a gente sabe que mulheres, mesmo na liderança, em alguns lugares, são menos remuneradas do que homens na mesma situação, dentro da medicina, inclusive. A gente Uhum. sabe que quando você está pedindo alguma coisa em alguns lugares, quando você é médica mulher, como a Jerusa disse, é sutil, mas você percebe que você é tratada de uma maneira diferente. Se você fica braba e você responde, ou você pede alguma coisa mais enfaticamente, por trás falam que você é louca surtada. Agora, o médico, o homem não é louco surtado. Todo mundo abaixa a cabeça e faz e não fala nada, não, porque ele tem. Ah, não, ele tem personalidade, É mas a gente é louco assertivo. surtado. É. Então, assim, E isso. tem uma outra coisa. Essa mesma postura que você colocou, às vezes vem do próprio paciente. O paciente, Sim, infelizmente. né? Mas é a senhora que vai me atender? Não é um médico? A senhora é residente? É estudante? Claro que eu já não tenho mais idade para perguntar isso, mas já aconteceu no Já passado, né? pararam de me perguntar isso, Adri. Não dá mais. Agora não acho mais que eu sou acadêmica, nem residente. Já passei dessa fase também. Mas, de qualquer forma, isso também tinha, eu sei, por conta da Tinha. sociedade que a gente vive, né? Eu acho que, Eu como você passo. falou, a maturidade nos ensina a lidar com as situações. E eu me lembro que uma vez eu comentei isso no outro episódio, vou comentar aqui de novo, justamente porque a gente percebe que, eventualmente, até mesmo a nossa sociedade, de vez em quando, está lá se reunindo. E eu falo uma brincadeira, nossa, mas não tem um estrogênio nessa reunião aqui, só testosterona. Está na hora da gente modificar um pouquinho. Então, eu acho que é um trabalho continuado. A gente não vai ficar É, livre dessas Ah, situações, elas vão continuar acontecendo, só que agora de uma forma, eu diria que menos difícil, porque a gente tem voz, a gente tem capacidade de se impor como profissional, independente se mulher ou não, na mesma posição que os colegas e de liderança também. eu passei duas situações já dessa que a Ju falou, né? Uma foi, eu voltei de licença maternidade muito cedo, depois que meu filho nasceu, num dos serviços que eu trabalhava, que o paciente tinha piorado, paciente meu e tal, então vamos lá e tal. E aí eu fui e acabei voltando primeiro passar visita nos finais de semana, porque era mais fácil deixar ele com o pai e tal.
E aí depois, e aí num final de semana desse, eu já tinha, né, e passava visita assim, né? Ele tinha 3 meses, eu passava visita assim, voltava para casa amamentar e tal. E aí passei visita e tal, resolvi tudo que eu tinha que resolver, estava indo embora, um colega de outra especialidade virou para mim e falou assim, eu queria que você visse um paciente. Eu falei para ele, claro, me diz o que é, amanhã eu vou ver, porque agora eu estou indo embora. Por que você está indo embora agora? Porque eu Daí eu quero. caí. Qualquer outra pessoa, eu duvido que teria feito essa pergunta para um colega homem, por que você está indo embora? Eu virei cair na besteira de falar para ele assim, porque eu tenho que voltar para casa amamentar meu filho. Esta é a sua desculpa? Foi o que eu ouvi. Eu falei, não, é a minha realidade. Dei uma desculpa aqui, é a minha realidade. Virei as costas, não ouvi qual era o caso, não fiquei sabendo de nada e fui embora. E aí depois, indo para casa, assim, transtornada, e puerpério é um negócio muito louco, né? Porque a gente fica transtornado, que nem a gente falou, transtornado com outras coisas que a gente não devia ficar. Eu cheguei em casa muito abalada, assim, com aquela conversa, e depois me sentindo mal com a resposta que eu tinha dado, mas achando que também eu estava certa de ter dado a resposta. E aí o meu marido virou para mim e falou assim: Você sabe, né? Que se você fosse um pai que dissesse eu tenho que voltar para casa porque eu preciso ficar com meu filho recém-nascido, a pessoa ia dizer, claro, vá, pai maravilhoso, que precisa ficar com o filho recém-nascido. Agora, a mulher que precisa ir ali amamentar o seu filho recém-nascido, essa é sua desculpa. E a outra situação que eu passei foi já médica, eu contei algumas situações no outro episódio, mas você falou agora, né? Você é o médico. Eu entrei num quarto de um paciente para falar uma notícia, e aí comecei a conversar com ele, com a família, e ele virou para mim e falou assim: Mas eu quero conversar com o médico, não com a enfermeira. Eu falei: Olha, eu não tenho problema nenhum, poderia ser a enfermeira é uma classe igual ao médico, né? Trabalho igual, mas eu não sou enfermeira, eu sou o médico, no caso, a médica. Se o senhor não quiser ser atendido por uma médica mulher, eu vou chamar o médico homem da minha equipe, se eu preferir. Daí fica constrangido, né? Porque, tipo assim, falou o que não devia ter falado, entendeu? Então, a gente passa essas situações mesmo, e é isso que a Jerusa falou muito sério, né? A gente depois é que volta, né, para pensar, nossa, mas Você essa sabe, situação foi isso, né? eu vivenciei isso pela primeira vez como acadêmica, quando eu passei na cadeira de ginecologia, e nós fomos deixados em grupos para examinar pacientes, só que eu nunca tinha examinado uma paciente. Para mim era algo tão íntimo, tão delicado, que eu não me sentia vontade de fazer. Eu tinha que fazer um toque para avaliar colo de útero, enfim, mas eu não me sentia vontade. E o professor, na época, era um professor estrela, todo, né, enfim, top, assim, o cara, né, o bambambam bam, bam da área. E eu voltei, e a gente estava num grupo, e ele falou, o que que você viu? Daí eu falei assim, olha, eu não vi. Daí ele gritou, como você não viu? Eu falei, eu não me sentia à vontade, porque o senhor não estava lá comigo. E aí ele falou, isso é um absurdo e tal. E quando ele começou a gritar comigo, os meus colegas começaram a dar risada e acharam engraçado aquela cena. E o que, que aconteceu comigo? Eu simplesmente chorei, mas eu não chorei, eu chorei muito. E aí ele ficou tentando consertar e aquilo virou, mas eu nunca esqueci não só a agressão que foi eu ter ido fazer um exame em alguém que eu nunca tinha visto, que eu não sabia o que eu ia fazer, porque era algo muito íntimo, por ter tido de um professor que está ali para me ensinar uma conduta tão agressiva e os meus colegas do meu módulo darem risada daquilo, achando aquilo engraçado. Então, para mim, isso foi minha primeira experiência em que eu pensei assim, poxa vida, eu vou ter que lidar com algumas coisas que eu não imaginei que eu ia ter que lidar daqui para frente. Deixa eu contar, então, Mas a minha experiência. A minha experiência foi o seguinte: eu fiz hematologia na UERJ. Na época, eu fiz um ano de. Naquela época, a residência era um ano de clínica e 2 de hemato. Eu fiz um ano de clínica, 2 de hemato, e fiquei mais um ano fazendo só hematopediatria. Que a minha ideia era terminar, fazer hematopediatria e ir para o INCA para fazer residência de onco e seguir com oncopediatria, fazer hemato e oncopediatria. Olha que loucura. Tudo bem, aí acabei os 4 anos na UERJ, fiz concurso para o INCA e fui para a entrevista. Na entrevista,
eu já era casada, né? Já era casada com meu marido, eu fui sem aliança, porque eu sentia que isso poderia ter algum impacto. A primeira coisa que o médico, que hoje, depois ele foi chefe do serviço onde eu trabalho, gosta muito de mim, falou assim: a doutora é casada? Eu falei: não. Por quê? Isso tem alguma importância? Não. E ele não filtrou. Não, porque a senhora sabe, né? Mulher de casada, engravida, atrapalha a residência. Eu falei: não, o senhor não precisa se preocupar com isso, eu não sou casada. Muito bem, fiz a entrevista, passei em segundo lugar. Isso foi, sei lá, janeiro. Quando foi fevereiro ou março, eu comecei a residência e fui de aliança. Aí ele falou, me encontrou e falou assim: ué, mas a senhora não era casada? Eu falei: pois é, professor, eu me casei mês passado. Olha que coincidência. E aí, no R2, eu engravidei. Toma agora. Ele vai fazer o quê? Vai me tirar da residência? Sim, Eu, claro que não. eu acabei a residência na época, eram 3 anos, ou seja, eu fiz 7 anos de residência. No final, ainda fiquei mais 4 meses da licença maternidade pagando. Ou seja, não atrapalhou em nada, eu fiz a residência, paguei os meses. Mas, assim, é cara de pau do professor, do chefe do serviço perguntar: a senhora é casada? Por que não? Porque pode engravidar. Ou seja, isso do colega profissional Mas, tá Odri, lá eu para já te ouvi. Mas ensinar. nas minhas entrevistas, eu lembro tanto na minha entrevista de clínica médica, quanto na minha entrevista de hematologia, numa das entrevistas, em algumas delas, eu fui perguntada se eu era casada, se eu tinha problemas em fazer plantão em horários outros, se eu tinha que cuidar de filho, se eu pretendia engravidar. Então, assim, perguntas que são altamente íntimas e agressivas e que não tem nada a ver com a minha profissão, né? Nada. Porque se eu E com a sua quiser competência, né? passar no final de semana. Isso. Eu fiz uma escolha. Se eu estou escolhendo fazer residência e tem que passar no final de semana, eu vou passar no final de semana, Uhum. né? Se eu sou casada ou não sou casada, o problema não é deles, né? Não diz respeito a eles. E vê se E, eles perguntam isso pro médico especialista que Não, está fazendo jamais. prova homem. Por quê? Qual Eu, é, qual é a diferença de um homem casado ou de uma mulher casada? na entrevista do doutorado, um dos médicos que estava na entrevista do meu doutorado aqui em São Paulo perguntou para mim assim: o seu marido te sustenta? Eu falei: não, não me sustenta, não. Ah, mas agora aqui com o doutorado, né? Assim, vai dar para você trabalhar tanto e tal. Ou Será que ele não vai te seja, sustentar? ou Cara, seja, como a Jerusa falou, é tudo não direto, mas velado, dá um jeito de contornar e dizer que de alguma forma ser casada, ser mulher, isso vai ter atrapalhar filho vai a atrapalhar. formação de alguém. Isso é um Eu absurdo. já ouvi de um colega falando assim: ah, eu não contrato secretária mulher jovem porque só dá trabalho, só contrato mulher velha. E, nossa, eu não sei o que é pior, eu né? já ouvi Chamar uma isso mulher de também. velha, falar que as jovens não trabalham, não sei o que é pior, entendeu? Eu acho que E isso é uma falta de treinamento do profissional. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma mudança tamanha que, claro, na mulher, casada ou não, solteira ou não, nós precisamos de profissionais que tenham experiência. E, eventualmente, a mulher mais velha, até aí já é uma questão da etaridade, aquela coisa toda em relação à idade, traz um constante, isso que eu estava falando, é um constante embate se é mulher, se é casada, se é separada, se casou de novo, se é avó, Se é se, velha. se tem, né? Então isso tudo impacta no nosso dia a dia, mas eu acho que, como foi dito aqui, a gente amadureceu e tem capacidade de lidar com esse desafio no sentido de que, sim, eu sou solteira, sim, eu sou casada, sim, eu tenho 3 filhos, sim, eu me separei. Isso não atrapalha em nada a minha profissão em momento algum. Sim, eu sou mulher e eu vou continuar aqui na minha posição de liderança, né? Vou E a vir aqui gente, brigar né? pelo meu lugar. E a gente tem que você cuidar, porque sabe até que nossos colegas de dia a dia de trabalho Tem. eventualmente manifestam opiniões e conceitos que você olha e diz: não acredito que saiu isso
da tua boca, que você falou uma coisa dessa, mas é aquela história, né? Nós vamos contratar a secretária, mas vamos ver se de repente contrata um homem que não engravida, dá menos trabalho, porque essa mulherada fica engravidando. Você fica escutando isso e diz, não estou acreditando que eu estou escutando uma coisa dessa. Não, mas eu ouvi uma vez. Ah, desculpa, gente. Não, é isso aí. Eu ouvi uma vez que um colega falou assim: ah, não, mas veja, a gente está dividindo a escala de plantão, esse mês tem 5 meses, não tem problema você fazer 2 finais de semana, afinal você não tem filho, né? Eu falei: como assim? O que isso tem a ver? Quer dizer que eu não tenho filho, eu não Ou tenho filho seja, no final de semana. a gente poderia escrever um livro de quantidades de absurdos ditos única e exclusivamente por você ser mulher. Isso é Exatamente. inacreditável. E a gente nota, né, por exemplo, eu e a Jerusa agora, às vezes, né, quando a gente fica a gente estava na direção, né, na presidência, digamos assim, né, na liderança da academia, da PH, a gente nota que tem algumas pessoas que vêm com uma certa dificuldade para pedir ou para falar alguma coisa ou fazer algum comentário. Às vezes a gente percebe algumas coisas assim. Parece que eles olham para a gente com um jeito diferente, né? Talvez esteja mais habituado a lidar de um jeito, a lidar do outro. Então a gente às vezes nota, e isso também está muito relacionado, né, ao problema, né, sim, de misoginia, né? Na verdade, acaba sendo uma misoginia Exato. horrorosa, que passa todos os dias. Você sabe que até o jeito da gente se vestir, né? As mulheres, durante muito tempo, o que era, né, mulheres na liderança se vestiam como homens. Uhum. Se a gente for olhar, né? Tailleur é uma roupa de homem adaptada para a mulher se vestir e poder dizer que eu pertenço a esse lugar onde eu estou aqui, né? Porque é isso, é um terno, né? É uma calça, um blazer. E aí, se você fosse uma mulher que não usava uma calça, um blazer, você não estava dentro daquele dress code de liderança, né? De estar ali mandando em alguém, entendeu? Hoje eu Eu acho que acho que até a isso gente tem muito muito mais liberdade. vem muito da cultura paulista, nesse sentido. Eu acho que os paulistas são mais, pecam mais, digamos assim, nesse aspecto, né? Mas, enfim, Mas eu acho acho que é muito recente a gente ter que mais mulheres em liderança, sim, inclusive na sim. hematologia, né? Se a gente Uhum, for fazer um levantamento dos serviços, dos grandes serviços de hematologia no Brasil, a gente vai ver que muita mulher carregando piano e sim. muito homem levando a fama, né? E a gente Uhum. sabe que, infelizmente, ainda tem muito homem que está por ali e que não larga o osso, né? E também não deixa algumas mulheres até crescerem dentro do serviço por conta de ficar Isso, ali preso e não isso. soltar, não soltar as coisas. Esse Eu podcast já ouvi. Você é uma mulher muito forte, a gente podia te aproveitar em muito mais coisas, mas mais reticências. você vai Você começar a tem dar opinião, né? É trabalho. tão ruim ter É, opinião. você tem Isso, muita opinião, excesso de muita opinião. opinião. No Uhum. outro podcast, até trouxe um dado, que é um dado da BHH, que fez um levantamento que as mulheres hematologistas chegam a ganhar 13 mil reais a menos do que os homens. Não duvido mesmo, a gente vê isso. Né? A gente já viu, até a gente que comentou, né, que ela tinha uma conhecida que trabalhava num laboratório e tinha um cargo grande e ela foi descobrir, não sei, não lembro direito a história, né, gente? Mas que ela ganhava menos que o outro colega que tinha que é a O mesma par coisa, mesmo. dela. O colega saiu e ela foi admitida com uma proposta com salário 30% abaixo, Gente, que legal. no mesmo Bom, cargo, só que, a gente enfim. pode ficar aqui até amanhã falando sobre isso, né, Então, Adri? Mas eu acho que a mas não gente dá, né? não dá. Até para a gente poder conter tudo do nosso podcast, eu Exato. acho que vamos deixar para vocês falarem cada uma mensagem final para as outras mulheres, as outras colegas hematologistas que vão nos ouvir e os colegas homens também hematologistas. Diz aí, Jerusa, uma palavra final que você acha que é importante. Eu acho que a gente, quando escolhe algo, a gente tem que ter paixão, e nós mulheres temos muita paixão, e a gente tem que ir em frente
e que a gente não precisa ser melhor do que os homens, mas que a gente tenha o mesmo reconhecimento e que a gente possa dar as mãos e unir forças, porque eu falo que nós, mulheres, não precisa temer as mulheres, a gente cuida de todo mundo, Uhum. né? Então, acho que a gente pode unir forças aí. E o que eu deixo de mensagem é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos por causa disso. A gente tem que ir em frente, e só vai melhorar daqui para frente. Eu tenho fé nessa nova geração que está vindo. Eu acho É que as isso aí. coisas vão melhorar mais ainda. Ju, Fala, Ju. Então, eu acho que tem uma coisa que depende também um pouco da gente e da gente ter homens que ajudem a gente, porque eu acho que a gente tem uma coisa que é cultural, que a mulher é criada para odiar outra mulher e o homem é criado para ser amigo do outro homem. E isso vem desde sempre, vem desde é. pequenininho, né? Aí eles Uhum. estimulam a competição entre as mulheres, estimulam demais Uhum. a competição mulher-mulher, e o homem sempre, eles estimulam o contrário, né? Que eles agreguem entre eles, né? Então, sempre Uhum. tem o amigo super íntimo. E eu acho que eles sempre vão se defender e sempre vão privilegiar eles mesmos. Então, eu acho que a gente tem uma função, quando a gente está na liderança, de tentar mudar isso, né? De mostrar que, sim, a gente, como mulher, não precisa competir com outra mulher, seja na roupa, seja na profissão, seja na quantidade de conhecimento, seja na liderança ou não, que a gente pode dividir, que a gente pode agregar, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? E é assim que a gente consegue força, é assim que a gente muda alguma coisa, quando a gente aprender que agregar é muito melhor do que disputar. Então, eu acho que tem mudado, graças a Deus tem mudado. Eu acho que essa nova geração que está vindo tem ideias um pouquinho mais amplas, uma cabeça um pouquinho mais aberta, e a gente tem que reforçar isso, né? E tentar trazer o que é bom, né? Então, É eu isso acho que aí. também a gente deve desistir, continuar apesar dos pesares, apesar de toda a luta diária, do cansaço que às vezes bate, a vontade de mandar tudo às favas e vender miçanga na praia. A gente não, a gente tem que continuar lá e insistir, porque a gente gosta do que a gente faz. Algumas vezes já me perguntaram: mas se você fizesse vestibular de novo, eu faria a mesma coisa. Eu gosto do que eu faço. Eu escolhi ir de novo a mesma especialidade. Por mais difícil que a hematologia seja, eu continuaria nela. Então, eu acho que quando a gente tem esse amor pelo que a gente faz, por mais difícil que seja todo dia, a gente tem que continuar assistindo e tentar. Eu acho que como a gente faz educação médica continuada, a gente vai ter que Isso. fazer educação geral para tentar mudar isso, para que esse conceito cultural que é tão arraigado assim mude alguma coisa. Esperamos Muito que bem. seja melhor do que vem. É Vai isso ser, aí. com certeza. Muito obrigada, meninas. Muito, muito prazer receber vocês aqui. Prazer Estamos. foi meu. Obrigada pelo Muito bom. convite. Até a Obrigada. próxima. Até a Até. Tchau. próxima, gente. Tchau, tchau.